Oi, pessoal, vamos para a parte 3 do Porquê Eu Não Acredito em Jesus. Vou trazer aqui o conto para vocês de quando Jesus chega ao templo dos judeus. E aí ele chama os judeus de hipócritas lá no templo e começa a chicotear, dar chicotadas nas pessoas que tinham ali feirantes com as suas banquinhas, vendendo incenso, mirras, pombas, animais para serem utilizados no processo ritualístico dos judeus. E ele começa a chicotear essas pessoas, começa a xingar elas, derrubar as bancas. E isso é muito usado hoje como referência para os cristãos, principalmente para os evangélicos, como uma forma de referência moral e ética de como se comportar diante das outras religiões. Então esse, para mim, é um exemplo claro de que Jesus não deve ser uma referência. E se, por exemplo, uma pessoa qualquer vai chegar, digamos, em outra igreja que vai ter lá pessoas vendendo livros, santinhos, camisetas, água, em frente à igreja ou em salinhas ali perto da igreja e começa a fazer o que Jesus fez, o que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai ser preso, ou pode ir para um tratamento psiquiátrico, né, porque vai demonstrar uma dissociação ali cognitiva, até traços de esquizofrenia, de egocentrismo por parte dele. Ele vai responder por danos morais, por danos materiais, por esse crime de prejudicar esses comerciantes. Ele não considerou a religião do outro. Então é nisso que se baseia a moral cristã atual de muitos evangélicos, inclusive destruindo terreiros de umbanda de outras religiões. Então, para mim, esse é um conto assim que diz muito sobre Jesus raivoso, né? Assim como aquele outro também dele destruindo a figueira. Tem um outro conto também que ele fala que se você, a sua mente, o seu olho, o seu braço estiver te fazendo pecar, é melhor que você arranque seu olho, a sua mão fora. Quem em sã consciência vai aconselhar uma pessoa a fazer isso, né? Destruir o seu próprio corpo porque você pensou alguma coisa errada ou porque você sentiu que poderia fazer alguma coisa errada. Ninguém poderia dizer isso para ninguém se não tivessem com problemas realmente psicológicos, né? De desconexão com a vida, da sua própria vida, do seu próprio corpo e com a natureza. Então esse é um outro exemplo. E aí, ele, nesse mesmo conto, ele fala assim, é melhor você perder a sua mão, o seu olho, do que queimar no fogo eterno. Então, existe um fogo eterno que vai servir nessa crença para matar e fazer sofrer aqueles que não seguem essa moral. Quem é uma pessoa que se diz um Deus que se diz amoroso vai queimar seus filhos no fogo eterno somente porque ele não segue a sua crença religiosa? Qualquer pessoa normal que não seja um Deus nunca vai querer fazer isso com seus filhos, né? Trabalhar com um castigo eterno, de fogo eterno. Não tem nenhuma ética por trás disso. Outra moral que a gente não deve seguir, que não tem referência nenhuma para nós, é ele mandando você vender tudo que tem e seguir ele, e inclusive você abandonar pai, mãe, filho, marido que não seguem Jesus. Como que vai ser considerado hoje a saúde mental de uma pessoa que vende tudo que tem, larga tudo que tem, larga sua família, larga o seu esposo, sua esposa, seus filhos, para seguir Jesus? Isso é normal? Então, entendendo Jesus dentro de um contexto romano, de uma história que foi escrita pelo Império Romano, a moralidade que está dentro dessa crença, dessa religião e desse livro, que eles falam que é o livro que Deus inspirou como sagrado, como muito bem avalia Nietzsche, né, o filósofo, é de que você deve desapegar da sua vida material, aceitar sua pobreza, viver na pobreza e não se preocupar com a riqueza, não se preocupar com governos déspotas, autoritários, abusivos, porque toda autoridade foi dada por Deus, muito conivente isso para os romanos. Influenciar as pessoas a pagarem os seus impostos ao Império Romano, aceitar, mesmo que esses impostos sejam justos. Então, assim, você vai deixar muitas vezes de sustentar os seus filhos e a sua família, de pagar o que deveria ali a quem precisa para pagar impostos para um império que ali estava destruindo aquela civilização e aquele povo. É claro que é um livro feito por romanos para beneficiar romanos. Então, assim, não há nenhuma moral ética nessa religião. Se você analisar também as partes do Velho e do Novo Testamento, tem vários de escravos submetei aos vossos senhores, aceitem a escravidão. Gente, é uma moral de escravos mesmo que está dentro dessa religião. É uma moral de você aceitar a sua situação injusta sem questionar e se preocupar somente com o reino dos céus. É muito conivente para o império. E aí você vai olhar para a história desse império que se expandiu utilizando essa ferramenta, essa tecnologia de dominação social de mentes e corpos e sociedades para colonizar outros povos, para tomar terra de outros povos, né? Com mitos, inclusive, que ensinam que você deve matar homens, destruir tudo e deixar somente as meninas virgens. Que ética tem numa religião dessa, sabe? Eu considero, assim como
uma vergonha, um atraso civilizatório essa religião. Um atraso civilizatório a gente deve abandonar, principalmente porque essa religião ela influencia até hoje a política. Desde o Brasil colônia foi utilizada para colonizar, evangelizar indígenas e africanos, tomar suas terras, escravizar esses povos, tratá-los como sujeitos sem alma, não considerar, não respeitar suas culturas. E é uma religião que até hoje está influenciando na decisão do voto do povo brasileiro. Os cristãos, com essa mentalidade medíocre, estão dominando o país desde a colonização até hoje. Então, assim, se você analisar do ponto de vista ético-moral, não tem base nenhuma a gente se fundamentar com base nesse livro, que é um livro escrito por uma civilização retrógrada, preconceituosa, homofóbica, misógina, escravocrata e racista. Então, assim, vamos evoluir, vamos estudar ciência, vamos estudar filosofia, né? E procurar outra base ética e moral para que a gente consiga construir leis com bases no respeito à diversidade cultural, no respeito ao meio ambiente, no respeito à dignidade humana e aos direitos humanos. Porque o que o cristianismo trouxe até hoje para o planeta foi devastação ambiental, escravidão e destruição. E é isso, pessoal. Eu sou Kelly Cristina, professora de História. Se você gosta do meu conteúdo, compartilha para que a gente possa livrar mais pessoas dessas crenças limitantes que só trazem infelicidade para suas vidas e atraso civilizatório para a nossa sociedade.